Há quase um ano atrás, em outubro de 2022, Shanquella Robson viajou com mais 6 conhecidos para um lugar paradisíaco no México. O grupo se hospedou em um apartamento de luxo em um resort, só que em menos de 24 horas depois que chegaram no local, Shanquella faleceu. E o grupo fez um pacto de silêncio que dura até hoje. Mas antes de irmos ao caso, eu peço para que você deixe o like agora no início do vídeo para ajudar o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho de notificação. E me siga também no Instagram, @CamilaGSantos, por lá eu posto um pouquinho sobre o meu dia a dia e os bastidores aqui do canal. Agora vamos ao caso. Shanquella Brenada Robson nasceu no dia 9 de janeiro de 1997 em Charlotte, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Ela era uma mulher muito esforçada e determinada, se formou na faculdade Winston-Salem no ano de 2019 e em 2022 ela estava trabalhando como trançadeira de cabelo infantil. Uma amiga que trabalhava com Shanquella em um salão disse que ela era muito focada e estava sempre trabalhando. Disse que ela era uma mulher gentil e que estava sempre preocupada com a segurança das outras mulheres que trabalhavam com ela. Sempre que uma ia para casa depois do trabalho, a outra ligava para ver se ela tinha chegado em segurança. Shanquella tinha uma relação muito especial com seu pai. Para ele, ela era a menina dos olhos. Seus pais a amavam muito e sentiam muito orgulho da mulher que ela tinha se tornado. Shanquella estava muito animada e ansiosa para viajar para Cabo San Lucas, no México. Então, na sexta-feira, do dia 28 de outubro de 2022, Shanquella saiu da Carolina do Norte rumo ao seu destino com um amigo chamado Khalil Cook e mais 5 conhecidos da faculdade, entre eles Malik Dyer, Winter Donovan, Alice Hart, Dejane Jackson e Nazi Wiggins. Shanquella não era muito próxima deles, mas ela era amiga de Khalil. Inclusive, dizem que ele era o melhor amigo dela. O grupo ficou hospedado em um apartamento luxuoso em um condomínio chamado Vila Linda 32. O apartamento tinha 5 quartos, uma piscina e uma vista incrível para o mar. O local era tão luxuoso que dispunha até mesmo de um chefe para preparar a comida dos hóspedes. A decoração da casa era impecável, os quartos eram lindos e a área externa era maravilhosa. Tinha tudo para ser as férias perfeitas. Lá eles estavam planejando comemorar o aniversário de Nazi Wiggins, que chegaria em Cabo apenas no dia seguinte. Shanquella estava acostumada a viajar. Ela fez várias viagens dentro dos Estados Unidos. Às vezes ela ia com os amigos ou familiares, mas às vezes ia sozinha mesmo. Ela também já tinha viajado para fora do país em uma viagem que fez para a Jamaica. Ela estava bem disposta e animada para viajar cada vez mais e conhecer um pouco mais de outros países e culturas. Quando chegou no resort, ela ligou para sua mãe, Salamonda Robson, e disse que tinha chegado bem e que estava tudo certo e havia amado o lugar. Disse que o grupo tinha contratado um chefe e que naquela noite eles comeriam tacos ou salada e passariam a noite na casa mesmo. Então ela se despediu de sua mãe e disse que ligaria no dia seguinte, mas essa ligação nunca aconteceu. Shanquella chegou a postar algumas coisas daquela noite no seu story do Instagram. Lá eles beberam, jogaram alguns jogos e entraram na piscina. Estava tudo indo bem. Por volta de 8h45 daquela noite, um story foi postado no Instagram de Shanquella com o que poderia ser visto apenas como uma piada ou uma brincadeira, mas que na verdade parecia um alerta para o que viria a seguir. Nesse story, Shanquella está dormindo na rede, provavelmente por causa da bebida, e Khalil gravou a cena pelo celular dela, enquanto dizia em meio a risos: "Temos o nosso primeiro cadáver." Depois disso, Shanquella aparece postando stories durante o jantar. Ela já estava acordada e estava ali se divertindo na mesa com o pessoal. Na manhã do dia seguinte, Shanquella postou um vídeo no Close Friends de seu Instagram, no qual ela ia andando pela casa procurando seus supostos amigos para chamarem eles para irem para a piscina. Ela encontrou todos eles reunidos conversando em um dos últimos quartos e nenhum deles estavam prontos para ir à piscina ou algo do tipo. Eles estavam ali reunidos
apenas se divertindo sem ela. E quando eu vi esse vídeo, eu fiquei me perguntando o que eles estariam fazendo ali naquele quarto sem ela. Parecia que eles não viam ela como parte do grupo. Ninguém sabe até hoje o que eles estavam conversando ali tão afastados dela. Mas Shanquella se mostrava ser muito alto astral e nem estava ligando pra isso. Era nítido que ela estava se divertindo muito na manhã daquele sábado. Mas poucas horas depois, tudo mudou. E o que eu vou narrar aqui agora pra vocês é basicamente o que está escrito no boletim de ocorrência da polícia do México, que foram os primeiros investigadores a chegarem lá no local e conversarem com as testemunhas ali. No dia 29 de outubro, por volta de 2h13 da tarde, um médico da American Medical Center foi solicitado porque um hóspede do resort estava passando mal. Mais ou menos nessa mesma hora, Salamondra recebeu uma ligação de Khalil informando que Shanquella havia exagerado muito na bebida e estava passando mal. A mãe então disse para que eles cuidassem da filha dela e que fossem atualizando sobre o estado de saúde dela. E pediu também para que levassem ela para um hospital. Só que um dos colegas que estavam ali no meio disse que eles precisariam de $5.000 para fazer isso. Salamondra disse que isso não era necessário porque sua filha tinha seguro viagem e isso dava direito à emergência médica. Só que eles disseram que o seguro não funcionava naquele país. Aqui a gente já percebe que a história beira o absurdo, porque tudo bem que a saúde nos Estados Unidos é muito cara, mas no México não funciona da mesma forma. E o dólar vale muito mais no México. Então, de qualquer forma, já seria mais barato. Outro ponto é que o seguro de viagem é feito justamente para emergências desse tipo, ou alguma doença que você acabe pegando no meio do caminho. É para emergência. Então, não fazia sentido nenhum. A doutora Caroline Beatriz Ornelas Gutierrez, do American Medical Center, chegou lá por volta de 3 horas da tarde e descreveu que encontrou uma mulher em condição estável, mas muito desidratada, desorientada, sem resposta verbal, incapaz de se comunicar e parecendo estar embriagada. Ela então recomendou que Shanquella fosse levada para o hospital para um tratamento adequado, para uma internação, só que os colegas se negaram e falaram que era para ela ser tratada ali no quarto mesmo. Então a médica tentou ministrar um soro intravenoso para reverter o quadro, mas cerca de 1 hora depois, o estado de Shanquella piorou e ela sofreu uma convulsão tônico-clônica, que é um tipo de crise generalizada que produz contrações musculares convulsivas bilaterais. No caso de Shanquella, ela ficou com os braços e as pernas enrijecidos. Por volta de 4h20 da tarde, uma ambulância foi chamada porque Shanquella estava com muita dificuldade de respirar e ela acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória. Os paramédicos chegaram por volta de 4h49 e começaram a fazer todo tipo de manobra para tentar reanimá-la. Chegaram até a injetar 5 doses de adrenalina e 6 descargas elétricas com desfibrilador, mas não conseguiram reverter a situação. Shanquella foi declarada clinicamente morta às 5h57 da tarde do dia 29 de outubro de 2022. A mãe de Shanquella ainda estava esperando atualizações sobre o estado de saúde de sua filha, e ela acreditava que seria algo passageiro, até porque a filha dela era uma mulher completamente saudável. Mas naquela noite, o inacreditável aconteceu. Ela recebeu uma ligação informando que a sua filha havia falecido. Salamondra não estava entendendo como aquilo tudo estava acontecendo, até porque a filha dela tinha acabado de chegar no México, não fazia nem 24 horas. Os policiais chegaram no resort por volta de 5h25 da tarde. A médica que havia atendido Shanquella informou para os policiais que naquela tarde havia sido feito um pedido emergencial de um atendimento para uma pessoa que estava passando mal no resort. E quando ela chegou lá, ela encontrou uma mulher estável, mas sem resposta. Ela então orientou que a mulher fosse levada para um hospital para ser internada, para receber o tratamento adequado. Só que os amigos se opuseram e queriam que ela fosse tratada ali no quarto mesmo. Mas o estado de saúde dela piorou de tal forma que ela acabou morrendo. Às 6h35 da noite, os investigadores avisaram um procurador estadual que um cidadão estrangeiro havia falecido. Eles foram orientados a apresentar
coletar relatórios e formulários de investigação antes que o caso fosse passado para a polícia ministerial. Então, com base nos relatos da doutora Carolina e das testemunhas, o relatório policial concluiu que a parada cardiorrespiratória havia sido causada pelo excesso de álcool no sangue da falecida e que a morte ocorreu 45 minutos depois da chegada da médica e que não havia lesões internas ou externas. Então, essa cronologia que eu acabei de narrar da primeira ligação sendo feita às 2h13 da tarde até a morte dela às 5h57 da tarde é basicamente o que estava no boletim de ocorrência. Então, eles falaram que basicamente a morte dela foi um acidente, uma fatalidade devido à ingestão de bebida alcoólica. Ao receber o relatório, o Departamento de Estado dos Estados Unidos divulgou um comunicado informando que as autoridades mexicanas disseram que não havia provas claras de que Shanquella Robson foi assassinada. E os supostos amigos de Shanquella simplesmente arrumaram suas coisas e foram o mais rápido possível para os Estados Unidos. Khalil levou as malas de Shanquella e deixou na casa dos pais dela. Ele estava agindo de uma forma um pouco fria, nem parecia que era um dos melhores amigos dela. E durante a saída à casa dos pais dela, ele reafirmou que a causa da morte tinha sido por intoxicação alcoólica. Salamondra não estava muito convencida dessa versão, porque as pessoas que estavam ali na viagem acabaram indo até a casa dela para conversar e cada um chegava lá com uma história diferente. Uma das versões é que uma empregada foi até o quarto para fazer a limpeza e encontrou Shanquella inconsciente no chão do banheiro. Então ela chamou um médico e só então que eles foram descobrir que ela estava com intoxicação alcoólica. Uma outra versão é que ela foi encontrada inconsciente em cima da cama e eles perceberam que ela havia bebido demais. E uma terceira versão disse que ela foi encontrada desacordada em cima de uma cadeira. Salamondra percebeu que as histórias não estavam batendo e que o grupo estava escondendo alguma coisa dela. Enquanto isso, na segunda-feira, um dia após o falecimento de Shanquella, o pai dela ligou para a administração da Vila Linda em Cabo para saber se alguém poderia ajudá-lo a trazer o corpo de sua filha para casa. Mas acontece que mesmo sendo um local turístico que recebe pessoas do mundo todo, principalmente estadunidenses, ele não conseguia encontrar ninguém que falasse inglês. O que é bem estranho, porque normalmente esses locais turísticos com acomodações luxuosas, como era o local desse resort, eles têm como critério básico o inglês intermediário ou fluente na hora de contratar alguém. Então fica uma dúvida, será que realmente eles não estavam encontrando alguém que falasse inglês? Ou os funcionários não queriam conversar com o pai? Ou eles viram alguma coisa e não queriam se envolver? Fica a dúvida. Quando ele finalmente encontrou uma mulher que falava inglês, ela disse para ele que Shanquella não havia morrido por intoxicação alcoólica, mas sim porque tinha quebrado o pescoço. Depois disso, Salamondra recebeu um telefonema anônimo informando que teve uma briga entre Shanquella e outros membros ali da viagem. Ela tentou questionar os outros integrantes a respeito dessa briga, só que todos eles negaram. Mas no dia 5 de novembro, o resultado da autópsia foi revelado e ele confirmava o que os pais já desconfiavam. A real causa da morte foi uma grave lesão na medula espinhal e uma luxação de Atlas, que é uma separação da base do crânio do osso Atlas, o primeiro osso da coluna vertebral. E ele fez as seguintes observações. Data e horário do falecimento: 29 de outubro, às 3 da tarde. Causa da morte: lesão grave da medula espinhal e luxação do Atlas. Tempo aproximado entre a lesão e a morte: 15 minutos. Situação, circunstância ou motivo da lesão: pessoa encontrada inconsciente em sua sala. Foi morte acidental ou violenta? Sim. O relatório da autópsia ia totalmente contra o boletim de ocorrência feito pelos investigadores. E eu acho que tem uma coisa que todo mundo que assiste muito vídeo de true crime, vê séries e filmes, entende muito bem. As pessoas mentem. O corpo de uma pessoa morta, não. Então, uma coisa é a causa da morte que os policiais colocaram lá no boletim de ocorrência deles. Outra coisa totalmente diferente é uma autópsia feita por um médico que estudou para isso, que sabe todas as técnicas e sabe reconhecer exatamente tudo o que acontece com o corpo. O corpo de Shanquella chegou nos Estados Unidos no dia 12 de novembro e sua mãe disse que era nítido que
porque ele tinha um monte de traumas. Ele tinha galos na cabeça, tinha várias lesões no rosto e também pelo corpo, e a boca dela estava até quebrada. A família de Shanquella precisou lutar para que o caso de sua amada filha fosse investigado de forma mais profunda, já que o Departamento de Estado dos Estados Unidos alegava que não tinha evidências claras de violência. Um vídeo começou a circular nas redes sociais, onde uma das mulheres que estava participando da viagem é vista agredindo violentamente Shanquella, que estava nua na ocasião. No vídeo, um homem que estava gravando pergunta se Shanquella pode ao menos revidar as agressões, no que ela responde apenas não. E por um motivo óbvio, eu não vou colocar o vídeo aqui, porque é muito triste. A cena é muito triste. Shanquella não revida, ela apenas abaixa a cabeça e tenta afastar a mulher que está agindo de forma extremamente violenta. As pessoas ficaram completamente chocadas ao assistir o vídeo, não só pela crueldade e violência da mulher em questão que estava agredindo Shanquella, mas também porque tinha um homem gravando e falando atrás da câmera ao invés de ajudar. E tem fontes que falam que quem estava gravando e falando no vídeo era Khalil, o melhor amigo de Shanquella, mas também tem outras fontes que falam que quem estava naquele vídeo era o Nazir. Mas um adendo aqui que eu já vou chegar na parte do Nazir é que, teoricamente, ele ainda não tinha chegado no local na hora que estava acontecendo essa briga. Outro questionamento feito pelas pessoas nas redes sociais ou até mesmo pelas pessoas da mídia foi o porquê que as pessoas que estavam ali envolvidas, de certa forma, né, estavam no local da morte, por que elas foram liberadas para voltar para os Estados Unidos sem uma investigação mais aprofundada e antes mesmo da autópsia ser liberada. E eu acredito que esse vídeo que eu acabei de narrar aqui para vocês, das agressões, veio à tona no dia 16 de novembro. E no dia 17 de novembro, a Procuradoria-Geral do Estado de Baixa Carolina do Sul, no México, reabriu a investigação da morte de Shanquella como um possível feminicídio. E no dia 18 de novembro, o FBI também abriu uma investigação totalmente independente da investigação que estava sendo feita pelas autoridades mexicanas. No dia 23 de novembro, foi emitido um mandado de prisão relacionado a um feminicídio para uma pessoa identificada como americana que estava sendo tratada como agressora direta na morte de Shanquella Robson. A pessoa em questão foi identificada como Dejanay Jackson, a pessoa que aparecia agredindo Shanquella no vídeo. Acontece que para os Estados Unidos extraditar um nacional é necessário todo um processo jurídico para comprovar a culpa, para ver se eles vão aceitar extraditar ou não. Bom, agora falando um pouco sobre Nazir Wiggins, que é o rapaz que ia chegar apenas no dia seguinte na cidade de Cabo. Ele alegou que chegou na vila às 3h30 da tarde e que pouco antes dele chegar, um colega ligou e avisou sobre o estado de Shanquella. De acordo com ele, quando ele chegou na residência, ela ainda estava viva. Disse também que levou ela para um lugar tranquilo, ficou fazendo carinho na cabeça dela, colocou uma música relaxante e falou algumas palavras de encorajamento. E disse também que era visível que ela havia bebido demais. Acontece que essas afirmações dele provavelmente é mentira, porque, primeiro, ele falou que chegou às 3h30 e o médico legista alegou que a morte foi às 3 da tarde. Segundo, porque ele disse que ficou fazendo carinho na cabeça dela, sendo que ela estava com hematomas pelo corpo, principalmente na cabeça e na face, e ele não percebeu nada enquanto estava acariciando os cabelos dela. Isso é muito estranho. Então tem a hipótese dele ter chegado na casa ainda na parte da manhã, ou antes da briga ter acontecido, e ele ter presenciado tudo e ter montado essa narrativa para se proteger, né, para se livrar de qualquer culpa. O velório de Shanquella aconteceu no dia 19 de novembro e foi um funeral lindo. Tinham 2 cavalos brancos com mantos rosas e uma carruagem branca levando seu caixão. Foi uma linda homenagem feita por familiares e amigos de verdade que a amavam muito.
e ela finalmente pôde descansar em paz. No dia 12 de abril de 2023, o FBI decidiu não prosseguir com acusações criminais a respeito da morte de Shanquella, porque uma nova autópsia foi feita nos Estados Unidos e lá eles determinaram que não tinha como afirmar a causa da morte, mas que não tinha nenhuma lesão na coluna cervical. E isso vai contra tudo o que estava escrito na autópsia feita no México. A família de Shanquella acredita que o governo americano quer abafar o caso justamente por se tratar de uma pessoa negra. E sinceramente todo mundo sabe como a comunidade negra é tratada nos Estados Unidos. E também já era nítido que desde o início do caso, o governo já não queria fazer muita coisa. Até porque foi um parto para eles abrirem uma investigação também. Eles só fizeram isso porque a família de Shanquella, juntamente com a mídia local e depois a mídia nacional, fizeram tanta pressão para eles abrirem pelo menos uma investigação. Mas infelizmente isso não foi o suficiente. E o mandado de prisão e o pedido de extradição até hoje não foram cumpridos. E como eu falei, esse processo é muito longo e no final os Estados Unidos podem simplesmente negar, já que eles mesmos estão acreditando que não houve crime algum. A família de Shanquella segue até hoje lutando por justiça. Eles estão fazendo de tudo para esse caso não cair no esquecimento. Inclusive, os criadores de conteúdo de true crime dos Estados Unidos e do México ajudam muito nisso toda vez que eles falam sobre esse caso. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Infelizmente, ele não tem um desfecho e os culpados ainda estão livres. E quando eu falo culpados, eu não estou me referindo apenas à mulher que estava agredindo Shanquella. Eu estou falando também das pessoas que estavam lá assistindo, gravando e se divertindo com tudo aquilo e não fizeram nada para ajudá-la. Todos eles têm uma parcela de culpa. A dor que eles causaram para uma família inteira é imensurável e eles continuam vivendo a vida normalmente como se nada tivesse acontecido. Inclusive, não é raro eles serem vistos em baladas da cidade ou em algum bar bebendo e se divertindo. E alguém pode pensar, mas são jovens adultos e precisam seguir a vida. Gente, não, uma pessoa morreu, tudo ainda está em andamento, as investigações no México, já tem mandado de prisão. Não era para eles estarem assim se divertindo como se nada tivesse acontecido. E outra coisa, muito estranho eles falarem coisas assim, versões bizarras do que aconteceu. Mentiram que não teve briga nenhuma, sendo que teve briga e a briga foi filmada. Pra mim, só de terem mentido nessa parte já mostra que provavelmente eles realmente mentiram sobre todo o ocorrido. E esse caso foi pedido de uma inscrita aqui do canal, ela pediu nos comentários, então se você tem algum caso que você queira ver aqui no canal, é só deixar nos comentários. E caso eu tenha cometido algum equívoco ou deixado alguma informação de fora, deixe nos comentários também. Eu me despeço por aqui, nos vemos no próximo vídeo, até mais, tchau!